Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos já começando essa transmissão aqui pelo nosso canal no YouTube, esse momento em que a gente tem feito nas últimas semanas, onde a gente conversa um pouco sobre aquilo que vai acontecer, sobre a transmissão, sobre o culto, que começará daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. Então nós já estamos aqui, estamos falando ao vivo, agora são 19 horas e 37 minutos, estamos falando aqui da nossa central de comunicação, em Vila Velha, Espírito Santo, no bairro de Itaparica, e é o momento em que os irmãos já começam a acessar o nosso canal, acessar o link, a participar desse momento, já vão se inteirando acerca do culto, e você está tendo aí informações que estão aparecendo na tela que vão te ajudar a conhecer todas as nossas plataformas digitais, a acompanhar todo o nosso conteúdo, conteúdo informativo, conteúdo doutrinário, mensagens, revelações, louvores, enfim, tudo aquilo que está sempre disponível para você nas nossas plataformas digitais. E nós hoje vamos conversar com o pastor que vai conduzir o culto daqui a pouquinho. Aliás, está aparecendo agora na tela para você também o número 0800 707 3076. É um número que você pode guardar para você usar quando necessário. Você pode, inclusive, compartilhar esse número com pessoas que você conheça, que estão precisando de uma oração, estão precisando de uma assistência. A ligação é gratuita e as pessoas podem ligar de qualquer lugar do Brasil para este número gratuitamente para serem assistidas de acordo com a sua necessidade, naturalmente, necessidade espiritual. Precisa ouvir uma palavra do Senhor, precisa ouvir uma oração. Os nossos irmãos estão 24 horas por dia em plantão neste número para atender a todos aqueles que telefonarem. Tem um QR Code aí do lado, se quiser pode apontar a câmera do seu celular para ele e então será redirecionada, seu aparelho será redirecionado para essa ligação. Muito bem, então vamos agora conversar com o pastor que vai conduzir, vai trazer a mensagem hoje à noite, que é o pastor Gedeuti Gueiros. Nós estamos aqui no nosso estúdio, no bairro de Itaparica, na central de comunicação. O pastor Gedeuti está no estúdio remoto, no estúdio que foi instalado na residência dele e de onde ele vai trazer a palavra para nós e também de onde ele vai falar conosco nesta noite, nesse momento agora que estamos nesse período antes do culto um pouquinho. São 19 horas e 35 minutos e eu já quero antecipar aos irmãos que o texto que será lido, os irmãos já podem ir abrindo as suas Bíblias, se encontra no livro do profeta Abacuque, lá na parte final do Velho Testamento. O capítulo é o capítulo de número 3 e o verso 2. Abacuque, capítulo 3, verso 2, é esse o texto que será lido hoje à noite. E é o texto que fala de uma oração, da oração do profeta. E nós vamos agora passar para o pastor Gedeuti, ele vai nos trazer, falar conosco um pouco sobre esse assunto. Nós vamos passar para ele a seguinte pergunta, porque esse texto fala desta oração e a pergunta é exatamente essa: que oração é esta? Qual o sentido desta oração? E qual a relação que esta oração tem conosco, com as igrejas, com o momento profético que nós estamos vivendo nos nossos dias? Pastor Gedeuti, a paz do Senhor Jesus, e aguardamos agora a sua entrada e a sua resposta aos nossos irmãos. Bem, irmãos, em primeiro lugar eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Agradeço a oportunidade de fazer um pequeno comentário a respeito da mensagem do culto dessa noite, dizendo o seguinte: o que nós entendemos e que é necessário que todas as pessoas entendam que Deus sempre se preocupou com o homem, desde a criação. Não vamos falar aqui, falar de Gênesis, falar de Êxodo, falar dos grandes acontecimentos, as grandes ocorrências onde Deus esteve na direção do seu povo. Não vamos tocar nisso, mas lembrar o seguinte: é que o homem em si não está abandonado, ele não está à deriva. A história está aí, nós vivemos e moramos na história que vivemos,
é nela que nós moramos, é nela que nós existimos, a nossa vida está realmente dentro de uma história. Mas nós, às vezes, nos esquecemos que essa história não deve ser somente da nossa parte. Nós, como seres humanos, como pessoas que têm limitações, nós estamos limitados a um universo que foi criado com suas medidas. Então, nós estamos dentro das medidas, tá? A largura, altura, profundidade e também com relação ao tempo. Vejam só, estamos nós dentro dessas medidas. A nossa mente gira em torno disso. A ciência já nos coloca com muita propriedade dentro dessas medidas. A fé já nos transporta. É ela quem dá o rumo daqui para frente. Nós ficamos sempre pensando num tempo de vida. Todos temos um tempo de vida. Então nós podemos dizer assim, a nossa vida é como descrita no salmista, né? Como um conto ligeiro que se conta. É uma história. Diz assim, nasceu tal dia e morreu tal dia. Aliás, nem se fala em nascimento e morte. Você só bota um sinal. Nasceu, então você bota lá a cruzinha, né? Depois morreu, tem outro sinal para dizer isso. Então, a história do homem é muito simples no sentido de seu tempo e da sua permanência no mundo, aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele pode fazer, os benefícios que ele tem, as responsabilidades, mas também ele tem em si um confronto, ele tem um ponto onde ele vai parar, onde tudo vai cessar, e ele precisa ter o entendimento de que a vida não vai se encerrar aqui. E desde cedo, desde logo, a palavra de Deus nos mostra que os profetas trouxeram e se preocuparam com todo o tempo da existência do homem. Quando se lê uma profecia como essa que está no livro do profeta Abacuque, podemos dizer 600 anos antes de Cristo aproximadamente, você diz assim, mas o que é que tem uma profecia lá do Velho Testamento com os nossos dias? A profecia do Velho Testamento, ela tem sim com os nossos dias, porque é o profeta que é usado pelo mesmo Espírito. Então, o mesmo Espírito que operou desde o início, na criação do homem, nas suas orientações, quando o homem ele oferece a Deus um holocausto, oferece o cordeiro, oferece o sangue do cordeiro, profeticamente ele já estava dentro de um projeto que iria se perpetuar não só até o fim da estrutura e do tempo do homem, mas um projeto que iria se perpetuar saltando para a eternidade. Então nós vemos a preocupação de Deus no acompanhamento do homem. Não estamos desamparados. O profeta cumpre a sua missão porque ele foi tocado pelo Espírito Santo. Ele foi chamado para uma missão, muitas vezes difícil, muitas vezes ele sem entender. E essa situação do profeta Abacuque, quando ele profetiza para os nossos dias, vendo a situação que o mundo estaria nesse tempo que nós estamos vivendo. E nós vamos ver na mensagem as características que ele apresenta nesse tempo na oração. Ele tem uma visão e faz uma oração dentro da necessidade da visão que ele teve. A visão que ele teve, posso dizer, e ele sente-se apavorado. Eu estou desesperado com a visão que eu estou tendo. O livro do profeta Abacuque começa no primeiro capítulo, são 3 capítulos. Então, ele começa com a oração do profeta. Não existe profecia, não existe nada
que antes Deus sensibilize aquele que vai entregar a profecia. É o profeta. Se eu estou orando aqui por A, a profecia que Deus envia é relativo a A. Se eu estou orando por B, é a minha necessidade. Então a profecia vem pela minha necessidade. Hoje, o homem não sabe qual a sua necessidade. Ele não sabe mais, porque ele está envolvido em tantos momentos difíceis. Não só em momentos difíceis, mas ele está tão envolvido com a existência, a própria existência, que ele não sabe o que é que vai fazer, às vezes, da vida. E alguns se desesperam até. Mas é uma palavra que vem acompanhando os séculos, os anos, os tempos, que é a palavra profética. Porque o Espírito Santo, ele vem na sua missão no Velho Testamento, ele está oculto. Depois ele se revela em Jesus, ali no ministério de Jesus. E logo, depois de Jesus, a sua morte e ressurreição, esse Espírito, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, passa a operar na vida da igreja. São 2000 anos que ele vem realizando essa missão. Chega num tempo, agora, que tudo converge para toda a operação dele em todo o decorrer da história da criação. A partir da criação, o Espírito Santo tem uma participação. E quando no meio dos séculos, já o grito lá do profeta Abacuque: ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos a notifica. Mas o pedido dele, podemos dizer assim, o resumo é esse: na ira, lembra-te da misericórdia. Portanto, meus irmãos, meus ouvintes, respondendo aqui a pergunta do pastor Josias, buscando uma interação inicial para o nosso culto, para a nossa mensagem dessa noite, estamos dando essa resposta. O valor do profeta, da profecia, no decorrer dos anos, aquilo que passou há anos, 2.600 anos antes dos nossos dias. Mas vejam só como é atualizada a oração do profeta e o que ele vê em nossos dias hoje. Ele vê lá no meio dos séculos, ele tem a visão e ele vai entregar uma profecia, ele vai entregar uma visão que ele não sabe a que tempo iria chegar e como esta visão teria os seus resultados nos nossos dias, para a vida dos servos de Deus. Aqueles que estão no Espírito, no mesmo Espírito, eles vão entender a preocupação de Deus em se revelar ao seu povo nessa hora tão importante, quando temos que tomar tantas decisões, mas o Senhor tem estado presente nos avisos, nos sinais, em tudo aquilo que é possível fazer. Então Deus tem estado presente. Não estamos sós, não estamos abandonados, estamos sendo preparados para uma nova etapa que vai se iniciar quando essa aqui acabar. Vamos vencer, vamos transcender. E para isso, nada mais importante, nada melhor do que o profético. Quando você entra no profético, você começa a entender como será a transição, como vamos vencer a barreira da morte, como vamos entrar no outro mundo. Esse mundo aqui está, suas 4 medidas, mas existe outro mundo, que é o mundo da fé, faz parte de uma 5ª medida. Essa não é do mundo, não é da criação, essa vem de outro mundo, de outro projeto, que é o projeto da eternidade. Não tem interferência do homem, não tem, mas o homem é beneficiado por essa ação de Deus. Portanto, eu encerro aqui essas colocações que foram feitas para logo entrarmos na próxima oportunidade na mensagem que fala a respeito da oração do profeta. Não é isso? É a oração do profeta. Nós vamos ver o valor
da oração de um profeta que profetizou 800 anos, 600 anos antes de Cristo, e o valor dessa oração para os nossos dias. Assim, um abraço aí, pastor Josias, e aqueles que estão no trabalho aí, na parte técnica, e todos os nossos ouvintes. Gostaríamos que permanecessem, temos os louvores, vamos orar no final do culto, vamos pedir uma bênção para a sua vida, pode enviar seu link para amigos, pessoas, para que eles se interem. São pessoas precisando. Nessa hora, o homem precisa mais do que nunca das coisas de Deus. E as coisas de Deus não são simplesmente palavras aqui. São aspectos, são assuntos, são projetos proféticos. E aquilo que é profético vem da eternidade. Não é daqui. Ele não é daqui. O profeta é o homem, mas o que vem de fora é do Espírito Santo. Assim, o nosso abraço, e até daqui mais um pouquinho estaremos juntos. Se o pastor Josias quiser acrescentar alguma coisa, ele poderá falar, ou podemos aguardar o momento. Dentro de 10 a 12 minutos estaríamos participando desse culto de domingo com todos os nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, pastor Gedeuti, por essa palavra que já foi trazida. Você que já está conectado conosco, agora são 19 horas e 49, quase 50 minutos. Faltam 10 minutos para o culto começar. E nós estamos aqui nesse período que antecede o culto, nos preparando. Você já vai, né, se arrumando, se organizando para assistir o culto daqui a pouco. Agora, eu quero sugerir a você o seguinte, que você já esteja buscando o Senhor, já esteja nesse momento buscando comunhão com o Senhor, para o culto. E também dar uma outra sugestão. Nesses 10 minutos que faltam, você pode enviar, o pastor Gedeuti comentou sobre isso agora, você pode enviar o link deste culto, dá tempo para alguém que precisa assistir o culto. Você já ouviu aqui a mensagem que vai ser trazida, que é uma mensagem que tem uma forte aplicação profética, muito profunda, essa aplicação profética à igreja dos nossos dias. E você tem a oportunidade de compartilhar esta bênção com outras pessoas, fazer com que outras pessoas também tenham acesso a essa experiência. Então mande o link para que outras pessoas tenham acesso a esse momento, a esta palavra. Eu quero lembrar também, e já está sendo bem divulgado, só aproveitando esse momento aqui, do nosso seminário do Grupo de Louvor para os grupos de louvor instrumentistas, que acontecerá no dia 4 de setembro, previsão para o dia 4 de setembro, e esse será um seminário online, nesse modelo que temos feito, e que você já pode, inclusive conversar, você é instrumentista, você é grupo de louvor, você pode conversar com o seu pastor, de maneira que todos fiquem sabendo o quanto antes e possam entrar nesse processo, inclusive, de inscrição para participação desse seminário, que será nesse modelo de seminário online que nós estamos fazendo, tá certo? Então a gente agora vai começar um período de louvor, a gente vai tocar alguns louvores agora, se preparando, buscando ao Senhor. Na medida que os louvores estiverem sendo tocados, cantados, você pode estar orando, você pode estar meditando no texto Abacuque, o texto Abacuque, capítulo 3, verso 2. Você já pode ir meditando nesse texto e de maneira que no momento em que a mensagem for trazida, você já conhece o texto que vai ser trazido. E o Senhor vai complementar, dando muitas bênçãos para a sua vida, tá certo? Muito bem, nós vamos então agora tocar alguns louvores. Daqui a pouquinho a gente volta, agora são 19 horas e 52 minutos. Daqui a 8 minutos estaremos de volta para o culto em definitivo.